Quero convidar aqui à frente o pastor Pedro. Meus irmãos, o pastor Pedro, nós temos a alegria de tê-lo aqui hoje. Ele recentemente foi presidente da nossa Ordem dos Pastores aqui em Costa Verde. Ele faz parte do conselho também, conselho da Ordem dos Pastores Fluminenses. E eu quero, com grande alegria, apresentá-lo aqui aos irmãos. Foi unânime na nossa, quando foi cogitados os nomes, dos que iriam pregar, e eu quero louvar a Deus, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério ali na Primeira Igreja Batista de Paraty, que tem enchido o nosso coração de grande alegria, irmãos, pela seriedade, pelo ministério, pelo desenvolvimento, também tem sido uma inspiração para nós, o trabalho que o pastor Pedro tem feito ali. Eu, particularmente, já tenho sido muito abençoado pelo seu ministério, e é com grande alegria que nós queremos hoje recebê-lo. Primeira vez que prega aqui hoje, e eu creio que será a primeira de muitas. Amém, queridos? Pastor Pedro. Aí, claro, o senhor pode apresentar a sua família, a sua esposa, se for ver com a sua esposa. Senhora, a sua esposa está ali. Deus abençoe e fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Noite de festa é sempre uma noite especial, Tempo de agradecermos ao Senhor, de estarmos juntos celebrando ao Senhor e com certeza refletindo sobre aquilo tudo que Deus já fez na vida dessa igreja, na vida de cada um dos irmãos que aqui estão e na vida de todos aqueles que por aqui passaram. Então, com certeza, essa noite é uma noite especial. Mas eu quero, irmãos, apresentar a minha esposa, Porque, como diz o pastor Renato, a gente precisa apresentar, porque se depois a gente esquecer, dá problema em casa, Então a gente já apresenta logo. Estou ali com a minha esposa, a irmã Liliane, fica em pé aí, meu amor. Vocês vão perceber, irmãos, olhando para ela e para mim, que ela orou muito pouco. E eu orei bastante, pastor Renato? Porque eu fui agraciado com uma esposa linda, mas eu sou desprovido de beleza. Então fica aí uma dica para você que é igual a mim, desprovido de tanta beleza. Coloque o seu joelho no chão, porque com certeza há uma mulher linda orando pouco. E aí você vai ser abençoado igual eu fui, viu, pastor? E aos irmãos, ao pastor Renato. E também, na qualidade de vice-presidente da nossa associação, pastor Renato, trazer um abraço da nossa Associação Batista Costa Verde, do nosso presidente, o pastor Érico, aos irmãos, a essa igreja que tem servido ao Senhor, tem trabalhado junto à nossa associação. Então fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho aos irmãos nesse tempo. Então, dito isto, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 11 até o verso de número 13. Nós leremos esse texto na noite de hoje e meditaremos sobre ele nesse tempo. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso de número 11, nós estaremos lendo esse texto. Então, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, para que possamos ler juntos. Amém? Então, diz assim o texto: Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes do céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Vamos orar? Pai bendito, ó Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor nessa noite. E queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, abrindo, ó Deus, o nosso entendimento para ouvir a sua voz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, quero pensar com vocês sobre o tema, um chamado para a adoração. E é muito bonito ver aqui os irmãos que foram fundadores dessa igreja, porque esse chamado, ser chamado para viver uma vida que adore ao Senhor, ele faz parte da vida de cada um de nós. Chamado esse que João está relatando aqui no canto do grande coral, mas ele começa na vida de cada cristão. Os irmãos que há 35 anos assinaram a ata de fundação dessa igreja foram chamados para viver uma vida de adoração. E aí é interessante perceber, viu, pastor Renato, que um grupo de pessoas que não eram fundadores, mas estão aqui porque chegaram a essa igreja através do trabalho da vida dos irmãos que aqui estiveram. Cada um dos irmãos que aqui está nessa noite, seja presencial, sejam aqueles que estão conosco no culto online, foram chamados, ouviram o chamado do Senhor para que vivamos uma vida que adore a Deus. Esse é o ponto de partida do nosso entendimento. A Igreja Batista Vida completa hoje 35 anos, mas ela não se encerra aqui. O chamado de Deus não se encerra nessa noite de festa. Ainda há mais 35 anos, ainda há 70, 100, 200 anos, até que o Senhor volte, ainda há muito trabalho para a igreja cumprir, e para isso, meu irmão, eu e você precisamos manter vivos em nosso coração o chamado do Senhor, esse chamado para uma vida que promova a adoração de uma maneira completa. E é interessante que quando nós falamos de adoração, geralmente nós associamos a música. É muito comum nós entendermos que adoração é cantar, é louvar, mas o louvor ele é uma parte da adoração. A adoração é o resultado da vida do cristão. A adoração que vai de fato impactar o mundo, que vai de fato impactar a cidade do Frade, o bairro, do Frade, que vai impactar a cidade de Angra dos Reis, e vai assim ser irradiada, ela precisa, irmãos, ser resultado da vida de cada irmão que faz parte da igreja. Às vezes nós dizemos que a adoração é responsabilidade da igreja, e aí nós transferimos essa responsabilidade para a instituição, ou para o pastor. Mas essa adoração, ela é responsabilidade de cada um de nós. Porque cada um de nós, quando ouviu o chamado do Senhor para ser servo de Jesus e entregou a sua vida para ser um adorador por excelência, que faz aquilo que Jesus diz lá em João, que adore em espírito e em verdade. E isso, amados, é algo muito importante de percebermos de maneira introdutória, porque essa é a razão pela qual nós vivemos. O homem foi criado para adorar a Deus. Não há motivação maior na vida do homem do que viver uma vida de adoração. Então nós precisamos entender isso. Porque uma vez que nós compreendemos que a nossa realidade, a nossa vida, ela é chamada para viver uma vida de adoração, a visão de João passa a ter um significado ainda maior, ainda mais profundo. João está olhando aquilo que é a narrativa de uma multidão de anjos e depois, no verso 13, de todas as criaturas existentes, e elas fazem uma única coisa, elas estão adorando. Então nós precisamos entender isso. Mas essa adoração, ela é resultado, melhor dizendo, de uma pergunta que João faz no início do livro. João, na sua visão, ele lá no verso 2, vai dizer o seguinte: viu um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro. Os selos e o livro são os símbolos de poder. E a pergunta de João é o seguinte: olha, quem tem poder para de fato reger todas as coisas? Quem tem poder para de fato governar tudo? E amados, se nós como igreja do Senhor nesse tempo
não entendermos que o poder, toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus, nós gastaremos muito tempo fazendo barulho e seremos pouco efetivos como igreja do Senhor, porque todas as coisas estão no controle absoluto de Cristo. Amados, a pandemia não saiu do controle do Senhor, eu tenho dito isso à igreja. Nenhuma circunstância nas nossas vidas saíram do controle do Senhor. E como igreja, completando hoje 35 anos, nós podemos olhar para trás para a história dessa igreja e ver que houveram lutas sim, mas nenhuma delas saiu do controle absoluto do Senhor. Porque senão os irmãos não estariam aqui. Se os irmãos não estivessem aqui, a palavra de Deus não haveria se cumprido. Você possamos compreender que a dignidade de todo o poder de abrir o selo, essa referência de poder, nos direciona no sentido da nossa adoração, nos direciona no sentido da nossa vocação, nos direciona no sentido da nossa missão como igreja. E amados, eu disse isso a um grupo de pastores, nesse tempo com quem eu conversava, e eu disse, olha, é tempo da verdadeira igreja de Jesus se levantar, porque os falsos profetas estão por aí, os falsos profetas estão oferecendo fogo estranho, e a cada dia mais nós ouvimos de escândalos, de terrores, de pavores. É tempo da verdadeira igreja de Cristo, fiel ao Senhor, aquela que adora em espírito e em verdade, se levantar. Então precisamos tomar consciência à luz da palavra sobre o que Cristo espera de nós. Esse é o meu desejo nessa noite com você. Quando João faz a pergunta sobre quem é digno de abrir o selo, ele está falando do livro que é o símbolo do poder. E amados, nós somos chamados para adorar a Cristo, porque Ele tem todo o poder. Paulo também fala isso em Romanos 11:36, quando ele diz, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória e para sempre. Amém. As palavras de João aqui no capítulo 5 de Apocalipse tem uma simetria com as palavras de Paulo em Romanos. Elas estão colocadas de maneira em que elas direcionem a nossa adoração. Porque a nossa adoração, amados, é fruto da nossa vida. Não existe adoração sem uma vida comprometida. Não existe adoração sem entrega total. Não existe adoração sem comprometimento com a palavra. Pode haver sim, choro, pranto, barulho, mas a adoração é resultado de vida, e vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, cada um de nós que é chamado precisa entender duas perguntas fundamentais. Quais são as razões para adorarmos e como adoraremos ao Senhor? E eu quero responder, se o Senhor me permitir, é claro, nessa noite, à luz desse texto. A primeira coisa que João diz a partir do verso 12, eu quero sacar o verso 12 desse texto, é que a afirmação daquele coral é uma afirmação de dignidade. Ele diz, digno é o Cordeiro, ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós somos chamados para adorar a Cristo porque Ele é digno. E essa expressão de dignidade, ela vai além da nossa capacidade humana de compreensão. Geralmente nós associamos dignidade a um princípio de moralidade na nossa expectativa, no nosso dimensionamento humano. Mas a palavra de dignidade referida a Cristo, no original do texto, o texto está escrito no grego, ele vai usar a expressão axios, que significa pesado, que tem valor. A dignidade de Cristo significa o valor que Cristo tem para cada um de nós. Amados, o valor de Cristo é o valor da nossa salvação. O valor de Cristo é o valor da sua obra redentora. A dignidade de Cristo está associada àquilo que Cristo fez por mim e por você. Não existiria igreja, não existiria essa reunião se não fosse a obra redentora de Cristo na cruz. Então a dignidade daquele que recebe a nossa adoração tem a ver com a obra que Cristo fez dentro de cada um de nós.
Percebe que não é apenas uma expressão vocal, não é uma conjunção de palavras, mas isso que é proferido aqui no texto aponta numa direção, aponta na direção da cruz, aponta para a obra redentora. Amados, ser igreja de Cristo, uma igreja que completa 35 anos, ela não pode completar essa data sem ter essa consciência. Ela só está aqui porque ela está apontando para a cruz. Essa é a finalidade da igreja. Esse é o chamado para mim e para você. É para isso que nós estamos aqui. O coral que cantou aqui lindamente, né, sob a regência do maestro Marcos. Os irmãos do louvor que aqui cantaram, que executaram as músicas. Se eles não fizerem isso na perspectiva de apontar para a cruz, para a obra de Cristo, tudo isso será apenas um belo show. Mas quando nós apontamos para a cruz, nós dizemos que a glória não é nossa, a glória é dele, porque quem pagou o preço foi ele. Amados, Cristo é o único que tem a dignidade de receber a adoração, porque a vida que temos tem o peso da vida que nós recebemos dele. A vida que eu e você recebemos em Cristo, a nova vida, tem peso. Qual é o peso? O peso do sangue de Cristo Jesus que nos purificou de todo o pecado. Não é algo que se pode alcançar através da filosofia humana. Não é algo que se pode compreender com os livros das boas faculdades. O entendimento da dignidade de Cristo só se pode alcançar através da obra redentora de Cristo e da ação do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a expressão axios aponta para 3 elementos colocados por João no texto. Cristo é digno porque ele é o vencedor. Lá no verso 5, João diz assim: então dos anciãos me disse, não chore. João está chorando porque ele não sabia, ele não conhecia ninguém digno de abrir o selo. E ele diz assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João aponta para os títulos messiânicos de Cristo, dizendo o seguinte: olha, ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi, ou seja, ele é aquele que foi prometido, e a sua obra, na sua obra ele venceu, e na obra de Cristo nós nos tornamos vencedores. Não é vitória sobre as coisas do mundo, mas é a vitória sobre o mundo. Essa ideia do vencedor aqui apresentado por João, irmãos, é uma ideia linda. É a ideia de um general que volta vitorioso da batalha e os seus soldados voltam atrás dele comemorando a sua vitória. A vitória que nós comemoramos, ela foi alcançada por Cristo, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o vencedor, e na vitória dele nós nos tornamos vencedores. A vitória da igreja, ela não é a vitória de um homem, ela não é a vitória de um título, ela não é a vitória de uma denominação. A vitória da igreja, ela precisa ser a vitória do nome de Cristo sendo glorificado na vida de cada membro da igreja. Não são homens, mas são homens que vencem no poder de Cristo. Esse é o chamado da igreja. Cristo é digno porque ele é o vencedor, e quando João fala do leão, ele está se referindo à ferocidade e à força que vai compelir a igreja com a autoridade de Cristo. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que ninguém precisa defender a igreja. Quem defende a igreja é Cristo. A igreja não precisa negociar com os poderes humanos. Quem defende a igreja é Cristo. O dia que nós nos convencermos disso de fato, nós entenderemos que nós não estamos lutando contra homens, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, mas eles serão vencidos no poder de Cristo, com o joelho dobrado da igreja, com a oração da igreja e com a proclamação do evangelho da verdade. A vitória da igreja não é humana.
A vitória da igreja não é para esse tempo. Porque nós já vencemos. Apocalipse diz isso. Só que nós vivemos o já, mas o ainda não. Nós ainda estamos lutando, mas já somos vencedores. Cristo é digno e João apresenta, porque ele venceu a morte. Olha só, ele diz que ele é digno de abrir os selos, e no verso 6 ele diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E quando João usa a expressão cordeiro, ele está falando da ideia de um animalzinho, de um cordeirinho. No original é a ideia de um cordeirinho de estimação. Mas João diz o seguinte: olha, esse cordeiro ele tem marcas. Ele parece ter sido morto. Mas sabe o que é mais lindo nesse texto? O cordeiro foi morto, mas ele venceu a morte. Ele está vivo, ele ressuscitou. João olha para o cordeiro e diz: ele tem as marcas da morte, mas ele está em pé. Ele tem marcas no seu corpo, amados, e essas marcas foram os nossos pecados que fizeram. Cristo carrega as marcas em seu corpo para lembrar a mim e a você que não foi por mérito nosso que alcançamos a salvação, mas pela sua graça e misericórdia. Então, quando nós chegarmos na presença dele, veremos a sua mão furada, o seu lado transpassado, e saberemos que aquilo foi por amor a mim e a você, porque Cristo venceu a morte, porque ele se morreu em nosso lugar. Amados, a expressão morto, quando João diz aqui, significa a ideia de alguém que foi assassinado. Cristo foi assassinado por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele foi moído, como diz o profeta Isaías. Mas sabe de uma verdade? João afirma: ele está de pé, no centro, ao lado do trono, porque ele é digno de receber o selo, o livro e abrir os selos. E aí João fala dos chifres, que são os sinais de poder e forças. E aí João nos dá a terceira razão. Olha, Cristo é digno porque ele é o vencedor. Sendo o vencedor, ele venceu a morte. E agora João nos apresenta uma razão que deve incendiar o nosso coração. Ele é digno porque ele é aquele que recebe as nossas orações. Olha o verso 7 da sua Bíblia. E ele diz assim: e ele se aproximou e recebeu do livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. João pega um símbolo do Antigo Testamento e ele, de maneira muito clara, ele diz o que esse símbolo significava. No Antigo Testamento você lembra, quando o tabernáculo é estabelecido ali as taças de incenso, onde o incenso era queimado, para que o cheiro pudesse inundar o Santo dos Santos e aquilo fosse um aroma suave ao próprio Deus. E aí João pega esse texto, essa ideia, e aí agora ele diz que esse incenso, ele é entregue em taças de ouro. Mas esse incenso, ele tem um símbolo. Ele é o quê? Ele é a nossa oração. Amados, oração é coisa séria. Oração é adoração verdadeira. Oração não tem a ver com palavra, tem a ver com coração. Não tem a ver com postura, tem a ver com quebrantamento. Porque a nossa oração é recebida de maneira gloriosa no trono dos santos, no trono de Deus. E aí João vai dizer que o Cordeiro, Cristo, recebe a oração dos santos. Meu irmão, Cristo está recebendo a sua oração. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que você não precisa me responder. Como você anda orando? E eu brinco com as crianças lá em casa que às vezes a nossa única oração é a oração do faminto. Já viu a oração do faminto, pastor Renato? Aquela que o camarada pega o prato de um lado, o copo de suco do outro, corre para frente da televisão e no caminho ele faz aquela oração, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E come.
Amados, essas taças cheias de ouro, elas cheias de incenso, taças de ouro cheias de incenso, representa a oração, porque quando nós oramos, nós estamos adorando a Deus. Orar é adorar a Deus, porque as nossas orações estão na presença de Deus. A igreja que quer de fato responder a esse chamado e fazer diferença, precisa ser uma igreja que ora de verdade. E nós, como igrejas, e aí eu falo de uma maneira genérica, estamos perdendo muito tempo e fazendo pouco resultado, sabe por quê? Nós estamos gastando muito tempo em rede social, em Facebook, em discussões que não levam a nada e pouco tempo de oração. Para isso basta você ver como andam as reuniões de oração das nossas igrejas. Parece que nós oramos para os homens, mas João diz que orar é um ato de adoração, porque orar é entregar tudo. Mas João continua na sua visão e no seu canto. E ele nos apresenta um segundo elemento. Nós somos chamados para uma adoração, e essa adoração requer que eu e você, agora compreendendo que ela é dirigida ao único que é digno, nós somos chamados para nos comprometer integralmente. E ele diz o seguinte: o digno é o cordeiro que foi morto. Mas ele é digno de quê? De receber poder, riqueza, sabedoria e força. Quando João usa essas 4 palavras, ele está falando de um comprometimento, porque a adoração pressupõe entrega. Adorar a Deus, amados, é se entregar a Deus. Ninguém adora a Deus sem se entregar. Ninguém adora a Deus sem se comprometer com Ele. Eu disse isso na introdução. A adoração é um ato de entrega total. Não é possível adorar a Deus sem estar comprometido com Ele. E aí João vai usar 4 expressões que eu quero olhar com você rapidamente. Ele vai falar de poder. E quando ele fala de poder, geralmente nós imaginamos o quê? Um poder espiritual. Mas a palavra usada por João aqui é dunamis no original, e é a ideia de poder humano, que significa habilidade. João está falando que o cordeiro é digno de receber todas as nossas habilidades. Ou seja, estar comprometido com a adoração, amados, é usar aquilo que Deus nos deu como habilidade para o serviço dele. Meu irmão, qual habilidade você recebeu do Senhor? Qual capacidade Deus tem te dado? E o que você tem feito para que isso glorifique o nome de Deus? Amados, Deus nos capacitou com diversas habilidades. O pastor Renato estava narrando aqui as irmãs que têm habilidade da cozinha. E graças a Deus a gente tem irmãs com habilidades de cozinha, né? Porque se tem comida boa é na igreja. Mas a gente tem gente que está servindo ao Senhor na cozinha. E geralmente elas servem ao Senhor enquanto nós estamos aqui. Você chegou, foi recebido lá na porta, com o irmão que estava dando a bênção do álcool, né? Você passou lá o álcool na mão para higienizar. Tinha alguém te servindo ao Senhor com uma habilidade. E aí é comum a gente olhar para a igreja e dizer assim: ah, na igreja não tem nada para eu fazer. Como assim? Alguma coisa você sabe fazer, meu irmão. Nem que seja trazer um copinho de água para o pastor quando ele estiver pregando, mas alguma habilidade Deus te deu. E entregar isso é ato de adoração, porque quando ele fala que o cordeiro é digno de receber poder, ele está dizendo o seguinte: Cristo quer ser honrado com as habilidades que ele nos deu. Agora, pergunta a você: você está honrando a Cristo com as habilidades que ele te deu? E eu não estou falando de dom, não, eu estou falando de talento, de habilidade. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. E aí você fala assim: pastor, mas na igreja tem muita gente trabalhando. Tudo bem, mas lá na sua casa Cristo quer ser honrado com as suas habilidades. Lá no seu trabalho, Cristo quer ser honrado com as suas habilidades. Lá na sua casa, nos seus amigos, na sua escola, Cristo quer ser honrado através das suas habilidades, para que você possa usá-las para glorificar o nome de Deus. É um chamado para um comprometimento integral. João está falando da habilidade, da capacidade do homem.
Em nossa adoração, nós precisamos nos comprometer com todas as nossas habilidades, estando empenhados, dedicados no serviço ao Senhor. Cristo quer ser adorado com aquilo que sabemos fazer. O que você sabe fazer, meu irmão? Qual é a sua habilidade? E o que você está fazendo com ela? Mas ele segue, ele vai para a segunda palavra, e ele vai falar que ele é digno de receber riqueza. Cristo é dono do ouro e da prata. Amém? Cristo precisa da nossa riqueza? Mas por que João diz que ele é digno de receber riqueza, então? E João usa a expressão ploutos, que significa fortuna humana, abundância de possessões materiais. Cristo quer ser honrado com os bens que ele tem dado a mim e a você. Amados, nós queremos ser abençoados por Cristo, mas não queremos honrá-lo com a bênção que ele tem nos dado. Já parou para pensar nisso? Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe com bênçãos materiais, com um bom emprego, com um bom salário, mas na hora de fazer oferta, na hora de dizimar, graças a Deus isso não acontece aqui no Frade, nós encolhemos o bolso. Na hora de abençoar a vida de alguém que está em necessidade, nós nos encolhemos. Meu irmão, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus tem dado com fartura a você, Ele quer usar aquilo que Ele tem te dado para abençoar a vida de outros. Deus te deu um carro, você está indo embora para casa sozinho, tem alguém que vai embora na chuva, um idoso que não pode vir, dá uma carona a ele. Cristo quer que nos comprometamos de fato com aquilo que temos, com aquilo que recebemos dele. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele exige o compromisso para que possamos reconhecer que tudo que temos vem dele. Amados, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lá em Êxodo 35, lá no Êxodo, Deus dá a Moisés toda a estrutura do templo. Se você for olhar com detalhes, aquilo era lindo, era tecido de primeira grandeza, era ouro, era prata, era pedra preciosa. Mas quem que deu? Quem que financiou a obra? Já parou para pensar nisso? Abra sua Bíblia em Êxodo 35, 21 e você vai ver o texto dizendo assim: e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as suas vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro, de todo tipo, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Deus deu a visão a Moisés, mas o povo entregou as suas riquezas. Estou dizendo que você tem que vender a sua casa e trazer para a igreja, mas que Deus quer usar aquilo que Ele te deu como bênção, para que você glorifique o nome dEle em todos os lugares. É isso. Não é se desfazer dos bens, porque não tem problema nenhum, irmãos, ter bens, não tem problema nenhum ser rico. O problema é ser escravo deles. Como mordomos de Cristo, nós temos que saber que aquilo que Cristo nos dá é para a glória dele e não para a vaidade nossa. Cristo quer ser adorado em todas as áreas da nossa vida. Nosso coração, ouça isso, e o nosso bolso precisam glorificar a Deus em todos os momentos. Mas ele segue, e ele fala de sabedoria. Novamente ele fala da sabedoria humana, e ele usa a expressão sofia, que significa inteligência. Ele falou de habilidade intelectual, agora ele fala de inteligência. Meu irmão, cada um de nós, e a ciência fala de pelo menos hoje 8 tipos de ciência, de inteligências diferentes. Cada um de nós tem uma inteligência. O irmão que está tirando foto, ele tem inteligência para aquilo. A ciência prova isso. Ele tem a capacidade visual de identificar uma cena bonita num sujeito feio igual a mim. E aí sai aquela foto bonita. Se sair feio depois a gente conversa, viu? Mas
Porque ele tem uma inteligência. Irmãos, meu sonho era cantar. Eu sou desafinado de tudo. O maestro já tentou me afinar umas 10 vezes, mas não tem jeito. Eu sou desafinado, eu não tenho inteligência musical. Mas eu acho lindo os irmãos que chegam aqui, tocam. Aí o outro fala assim, qual é o tom? Aí o outro diz, é lá menor. Aí o outro vai lá e toca. E eu fico olhando aquilo, tendo nada disso. Fico vegetando. E olha que eu sei ler partitura, pastor Renato. Aprendi a ler partitura, sei regência. Mas não sei nada desse negócio porque o meu ouvido é ruim. Mas as inteligências, a sabedoria que eu tenho, não é a sua. E graças a Deus, eu não tenho toda a sabedoria da igreja, eu não tenho todas as habilidades da igreja, porque a igreja é um corpo. Se eu soubesse fazer tudo, a igreja seria uma ilha. Isso significa que Deus quer usar cada um dos irmãos em alguma área, porque Ele capacitou cada um de vocês para uma área. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não capacitou nenhum de nós para ser o reclamão e o resmungão da igreja. Essa área, quem capacitou foi a concorrência. Não foi Cristo. Mas se você está mal-humorado com a igreja, deixa isso de lado. Olha aquilo que Deus te deu de habilidade e vem servir ao Senhor com alegria. Porque Cristo quer ser servido, amados, com a nossa habilidade. Mesmo que não seja do nosso jeito, mas precisa ser do jeito de Cristo e não do nosso. Por isso, as nossas habilidades precisam servir a Cristo. E aí, ele termina falando de força. E aqui ele usa uma outra expressão que é ichus, que é a ideia de vigor, de vitalidade. Amados, nós vivemos num tempo onde nós queremos servir a Cristo com aquilo que nos sobra. E comumente nós dizemos, olha, se me sobrar tempo eu vou, se sobrar tempo eu vou estudar, se sobrar tempo eu vou ouvir o áudio, se sobrar tempo eu vou no ensaio, se eu tiver tempo eu vou no culto. Amados, Cristo não quer ser servido com o que nos sobra, porque Ele nos chamou para servi-lo com as nossas primícias, com aquilo que temos de melhor. Cristo não quer ser servido com o resto das nossas vidas, Ele quer ser servido com o melhor das nossas vidas, com o melhor das nossas forças, com o melhor das nossas habilidades, com o melhor dos nossos recursos. Cristo quer ser servido com o nosso melhor, porque Ele não nos deu o que sobrava, Ele nos deu o seu melhor, a sua vida. Esses dias eu conversava com a líder do Ministério de Libras lá da igreja, com uma irmã que tem nos ajudado, e a gente vai batizar uma pessoa surda agora, uma irmã que aceitou a Cristo, só que como surda, ela tem a dificuldade que além de surda ela é analfabeta, ela não sabe ler e escrever. Isso dificulta muito porque ela não tem nem o conhecimento da Libras. A Libras dela é quase que uma mímica, um negócio muito limitado. E aí, numa conversa com ela, perguntaram a ela o que era para ela orar. E ela disse assim, oração? Oração é dizer que eu amo Jesus. E ela dizia que na oração ela mandava beijinho para Jesus, fazia coraçãozinho para Jesus. Ela dizia que amava Jesus. E aí, aquela menina me contava, pastor preocupado, eu dizia, olha que lindo. O melhor das forças dela, naquilo que ela consegue entender, era dizer a Jesus que ela amava Ele, jogar beijo para Jesus. Meu irmão, há quanto tempo a gente não diz para Jesus que a gente ama Ele por aquilo que Ele fez? Servir ao Senhor com o melhor das nossas forças, não é com o parâmetro do outro, mas é com o melhor do que nós temos. E olha só, a nossa consciência e o Espírito Santo sabe se é o melhor das nossas forças ou se nós estamos dando aquele famoso, me perdoe a expressão, aquele famoso migué, né? Eu faço o que faço, mas na verdade eu estou me encolhendo. Para aquela irmã, fazer coraçãozinho para Jesus era o melhor que ela podia fazer. Mas tem muita gente que tem mais capacidade intelectual do que ela e não consegue dizer a Jesus que ama Ele com os seus atos, com as suas ações e nem com as suas palavras. Amados, Cristo não quer ser servido com o resto. Ele quer um compromisso integral da igreja com Ele. E o compromisso da igreja é com a palavra. É com o Senhor da palavra. Não é com a placa. Não é com o templo.
é além disso. Porque tudo isso aqui só tem uma razão. A razão de estarmos comprometidos com uma adoração integral com o Senhor. Por último, João apresenta os 3 últimos elementos. Pastor Renato, eu nem perguntei o tempo que eu tinha e a hora está indo embora. Dizem que depois que o pregador bebe água tem mais 1h30, então eu vou beber água de novo, né? E aí João nos chama para, comprometidos integralmente, agora viver de uma maneira digna. E olha as 3 últimas expressões. De receber honra, glória e louvor. Amados, quando como igreja do Senhor nós compreendemos a profundidade do chamado de Deus, é impossível viver de qualquer maneira. É impossível se comprometer com Cristo de qualquer maneira. É impossível ser igreja de Cristo de qualquer maneira. Meu irmão, Deus não nos chamou para servir a Ele de qualquer maneira. E aí João usa essas 3 expressões para dizer o seguinte: vivam de maneira digna. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que se dedica, que se entrega, vai viver de maneira digna. É a ideia de ser conhecido como servo de Deus. As pessoas podem não saber o meu nome, o meu cargo, o meu título, nada disso tem valor. Se antes disso tudo eu não for servo do Deus Altíssimo. Ser membro da diretoria da ordem, ser pastor de uma igreja grande, pequena, média, ter mestrado, doutorado, nada disso tem valor se antes disso eu não for chamado de Pedro, servo do Senhor Jesus. Meu irmão, cargo, nada disso tem valor se você não for conhecido como servo do Senhor Jesus. E aí João nos diz em 3 palavras o que faz com que a nossa vida seja uma vida que viva de maneira digna. E João usa a honra. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos viver honrando a Deus. E a honra, amados, esse princípio da honra é algo que acontece quando nós avaliamos o preço das nossas vidas. Você sabia que você foi comprado? Sua vida teve um preço. Pedro vai dizer que foi um alto e bom preço. Qual é o preço? O sangue de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa honrar a Deus, mas não adianta querer honrar a Deus apenas aqui no templo. Não adianta querer honrar a Deus na hora do ajuntamento, da reunião. Nós precisamos honrar a Deus em casa, sendo bom marido, boa esposa, bom filho. Precisamos honrar a Deus no nosso trabalho, sendo bom patrão, bom empregado. E aí, olha só, você vai ser bom empregado, independente se seu patrão é bom ou não, porque a Bíblia ensina assim, porque você vai honrar a Deus servindo e trabalhando. Você vai ser bom patrão, independente se o empregado é ruim, porque tem empregado ruim, do mesmo jeito que tem patrão ruim. Mas você vai honrar a Deus, ou seja, a nossa vida, ela está comprometida primeiro com o céu, com o Senhor, para depois agradar pessoas. É viver uma vida de honra. E por honrar a Deus, eu honro as autoridades, eu honro a liderança, eu honro o nome da igreja, eu honro pessoas. Mas ninguém vai viver o princípio da honra no relacionamento se não aprender a honrar a Deus primeiro. Meus irmãos, viver uma vida que honra a Deus é compreender a grandeza do chamado de Deus. É compreender que o preço que foi pago foi alto e não nos resta outra possibilidade a não ser viver uma vida que honre o nome de Deus. É aquela ideia de que onde nós passarmos digam, ali vai um servo de Deus. Honrar a Deus é a ideia de ter uma vida que Deus seja glorificado nela. Em todas as áreas da nossa vida. Então lá em casa,
eu preciso ser servo de Deus. Porque lá em casa eu sou pai, eu sou marido, sou pastor. Mas como pai, como marido, eu preciso honrar a Deus. Os filhos, como filhos, precisam honrar a Deus. E nós honramos a Deus quando vivemos os princípios da palavra de Deus. E aí João caminha para as duas últimas expressões e ele fecha de uma maneira poderosa. Ele fala que devemos viver honrando a Deus, glorificando e louvando, glória e louvor. E aí ele usa duas expressões gregas. A primeira é glória, que é doxa, que significa opinião, julgamento, ponto de vista, mas ele associa ela. Ele usa a expressão louvor, e aí para louvor ele usa eulogia. Normalmente, quando nós falamos de louvor, o grego no Novo Testamento, tem quase todos os textos, usa a expressão epanaios, que significa opinião positiva. João aqui usa uma outra palavra que significa gratidão e enaltecimento. O que João está dizendo aqui? O Cordeiro é digno de receber glória e louvor, porque quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharem para você, quando elas olharem para a Igreja Batista Vida, elas vão glorificar o nome de Deus e não o nosso. Olha que coisa séria. Quando a pessoa se relaciona comigo e eu saio da presença dela, ela vai dizer assim: olha, esse Deus desse camarada é bom mesmo, hein? Olha, aquela igreja ali, aquele pessoal, é um pessoal de Deus. Porque eles são diferentes, eles vivem diferente, eles agem diferente, eles testemunham de maneira diferente, ou seja, aquilo que fazemos, glória e louvor aqui no texto, não é apenas expressão vocal, mas é resultado de uma vida que aponta para Cristo. O Cordeiro é digno de receber a nossa vida e a nossa vida precisa apontar para Ele. A nossa conduta precisa enaltecer o nome dEle. A vida do cristão precisa apontar para Cristo. Quando as pessoas passam a ter uma opinião positiva de Deus por conta do nosso testemunho, é então, nesse momento, que a nossa vida glorificou a Deus. Meu irmão, o que Deus quer fazer a partir dos 35 anos dessa igreja é continuar sendo glorificado através da vida de cada um dos irmãos aqui nesse lugar. É isso. Porque se nós sairmos daqui e não fizermos diferença, vai chegar aos 36 anos e a gente não vai ver nada de diferente, porque Cristo quer fazer a partir de nós e não a partir do prédio. Cristo quer fazer a partir das nossas vidas e não a partir do banco. Cristo quer usar a mim e a você de uma maneira integral. É o sentido máximo da vida do cristão, viver para que Deus seja louvado pelas nossas atitudes. Isso é adorar a Deus. Imagina comigo o poder que a igreja ganha quando ela vive para que o nome de Cristo seja adorado pela atitude dos seus servos. Meu irmão, o chamado para a adoração é muito mais do que um chamado para festa. Envolve muito mais do que apenas se reunir 1, 2 vezes na semana. Nós estamos sendo chamados nesse tempo, e eu acredito que nesse tempo é mais urgente ainda, para viver uma vida que impacte essa geração, porque Cristo está voltando. E nós somos a igreja de Cristo. Nós continuamos de pé, perseguidos, abatidos, em muitas provações, mas a igreja verdadeira continua de pé. E aí então nós poderemos viver aquilo que o verso 13 termina. Eu quero concluir lendo ele, que diz assim: e João olha em volta e ele tem uma continuação da visão, e ele diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Meu irmão, você que é membro da Igreja Batista Vida,
Cristo chama você para viver uma vida de adorador por excelência, para impactar de verdade esse bairro, essa cidade. E Ele quer começar a fazer isso a partir de você. Nos lugares onde você está hoje. E com certeza, essa igreja aqui vai ficar pequena se nós respondermos ao chamado. Por isso eu queria orar por você. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Coloca diante do Senhor a sua vida, o seu coração. Coloca diante do Senhor aquilo que essa mensagem falou a você. E pede ao Senhor que te ajude a responder ao chamado, a um chamado do Senhor. Toda vez que a palavra é ministrada, o Senhor nos chama para alguma coisa. E nessa noite o Senhor quer chamar você para viver uma vida além daquilo que você tem vivido. Uma vida de profundidade com o Senhor. Pai querido, ó Deus, nós estamos aqui com o Senhor nessa noite, entendendo que o Senhor nos chama para viver uma vida profunda, séria, comprometida com o Senhor. E ó Deus, nessa hora eu quero apresentar a vida de cada irmão aqui. Cada irmão através da transmissão do culto. Pedindo a Deus, transforma cada um deles em cada área necessária na sua vida, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Para que eles sejam, ó Deus, instrumentos poderosos em tuas mãos. E o teu nome, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Ó Pai, muito obrigado pela vida desta igreja, que tem servido ao Senhor com dedicação e empenho há 35 anos. Mas continua, Deus, levantando aqui homens e mulheres comprometidos com o Senhor, comprometidos com a Tua palavra. É a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pelo convite, pela paciência. Pastor Renato, muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Estenda a sua mão para cá e vamos abençoar o pastor mais uma vez. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Pedro. Senhor, abençoe sua vida, sua casa, seu retorno ali para Paraty. Meu Deus, que ele encontre tudo muito bem lá, que não haja nenhum problema, nenhuma circunstância difícil, que ele venha encontrar seus filhos muito melhor do que quando eles vieram para cá. Seja assim, meu Pai, para a glória do Teu nome, e que nós possamos viver a Tua palavra conforme foi pregado hoje, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.